Então, que eu fiz a minha releitura de Miss Dalloway. Preciso fazer um contexto para vocês. Vocês sabem, eu acho que vocês sabem, mas eu retomei o hábito de leitura faz 2 para 3 anos. Passei por aquela fase de faculdade, muito estudo, daí eu ingressei na área corporativa, tinha que ler muitos livros teóricos para minha área de atuação, de desenvolvimento de pessoas, e durante muito tempo eu investi tempo, então, lendo os livros da faculdade ou os livros para o trabalho, e eu me distanciei significativamente da literatura. Eis que, final ali da pandemia, eu começo então, de fato, a ler. Eu lembro que tinha uma promoção, acho que foi na Amazon. Eu comprei alguns livros. Eu comprei Ana Karenina, comprei também Miss Dalloway, Orlando e mais algum livro, Divina Comédia também da Martin Claret. Eu acho que mais alguma coisa que eu não vou lembrar agora. E eu li nessa época Ana Karenina, que eu amei de paixão. Eu li o livro muito rápido mesmo e me apaixonei por russos daí. E li também Miss Dalloway na edição da Penguin daí e eu odiei. Não gostei do livro, eu tive uma grande dificuldade também com a edição, porque eu senti que eu usava umas palavras que perdia totalmente o fluxo da leitura. Eu não sou uma pessoa que tende a ter dificuldade com vocabulário, e daí em algumas situações eu fui para o original e eu vi que a escolha de tradução não foi interessante, e daí eu sinto que quebrou bastante o fluxo, porque eu acabei prestando muito mais atenção na escolha de palavras feita para o livro do que necessariamente o texto. Em diversos outros momentos eu tava perdida em quem tava falando o quê e eu não tava conseguindo compreender o que estava sendo dito, o que estava querendo ser transmitido. Eu fiquei muito frustrada com essa leitura, assim foi. Eu tava com grandes expectativas, eu sempre ouvi falar extremamente bem de Virginia Woolf, mas não funcionou pra mim e eu lembro que eu fiquei assim durante muito tempo tentando entender o que eu fiz de errado nessa leitura, porque tudo que eu pesquisava na internet, tudo que as outras pessoas falavam, é o quanto esse livro era sensacional, maravilhoso, até que eu encontrei um vídeo de uma produtora de conteúdo falando que não tinha gostado. E eu falei, é isso, eu não tô louca, tem pessoas que também não gostam desse livro, e foi um dos motivos também de eu ter iniciado o meu canal do YouTube, porque eu percebi como é importante ter pessoas que tenham opiniões diferentes falando na internet, porque com certeza alguém pensou de forma semelhante a você e às vezes precisa desse nível de identificação para ficar em paz com a sua própria experiência de leitura. Então, eu iniciei o canal e tudo, e durante muito tempo eu não reli Miss Dalloway nem nada da Virginia Woolf. Surgiu uma outra oportunidade para uma releitura, mas eu acabei não engajando. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio, sabe, de retornar para esse livro, já sabendo que eu não tinha gostado, mas daí eu tô no Clube Epílogo, que é o clube da Thay, e era a leitura agora de junho, e ela sempre faz uma aula inaugural, ela trouxe algumas informações que eu achei interessantes, e ela trouxe também algumas questões sobre diferenças de narrativa dentro do próprio texto. E eu estava preparada para ter uma péssima experiência, eu estava preparada ali para ter que lutar com o livro. E eu fui assim, já respirando fundo, negociando comigo mesma, pensando que estratégia eu ia precisar para ler o livro, para conseguir de fato aprender o que estava escrito ali. E não foi nada do que eu esperava. O livro fluiu muito bem. Eu acho que eu li esse livro em 4 ou 5 dias. Eu só não consegui ler mais rápido, porque eu tenho, né? Vocês viram que eu tenho sofrido com algumas dores de cabeça. E eu tenho refletido muito desde então o porquê que mudou tanto, né? Que tanto que na live inaugural do que a gente fez essa leitura, a gente estava falando até de uma técnica que eu utilizei quando eu estava lendo pela primeira vez, com alguns traços, né? Com alguns parênteses, quando uma pessoa falava, quando mudava para outra, para a gente
ter essas marcas de narrativa dentro do texto, e eu não precisei disso. Eu senti que o texto fluiu muito bem. E além de conseguir compreender essa fluidez no discurso, eu consegui compreender também as entrelinhas, o que ela estava querendo dizer. É um livro que ficou super cheio de post-it, fiz várias anotações, várias reflexões, me emocionei em duas situações específicas aqui com personagens. E eu fiquei pensando, ok, o que mudou? Porque o livro é o mesmo. E eu acho que teve várias coisas que mudaram, né? Primeiro, que eu estava com baixíssimas expectativas. Isso mudou muito, né, em relação à minha primeira leitura, que eu tinha toda aquela construção, né, de que a Virginia era uma grande escritora e que os livros dela eram maravilhosos e que Miss Dalloway era incrível. E eu fui pro livro procurando isso e eu não me permiti, talvez, ter uma experiência um pouco mais respeitosa com o livro, porque às vezes é pedir demais de um livro, né? Que ele vá corresponder todas essas suas expectativas quando o livro só tá ali para ser lido, sabe? Então acho que eu criei muita expectativa. Eu realmente acho que a edição que eu li pode funcionar para várias pessoas, que eu sei que é mais vendida, mais difundida, mas eu realmente não gostei daquela edição. Tanto que essa aqui que eu ganhei da CLC, ela é bilíngue, ela é mais grossinha por conta disso. Então, às vezes eu consultava o texto ao lado, verificava ali como que estavam as informações, e isso me deu mais segurança também para a compreensão do texto. Uma coisa que eu não quero entrar aqui é que se você não gostou do livro no passado e se você gostou agora, é porque você leu errado antes. Eu acho que a gente precisa sim respeitar a nossa experiência, mas não tem como dizer que a gente não muda ao longo dos anos. Eu sinto que a minha bagagem literária para esse livro fez muita diferença, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas muito positivas que aconteceram depois desse livro é que eu perdi um pouco o medo de ir para obras que eu considerava difíceis, de reler livros que eu não havia gostado antes, de talvez testar novas experiências e talvez uma das outras coisas que mudaram é quais os meus objetivos com a literatura hoje, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler era por puro entretenimento, eu não tinha grande foco nas leituras, eu não fazia grandes anotações, era algo realmente totalmente ali descompromissado. E hoje eu tenho uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais atenta, que eu acho que a atenção, esse olhar mais cuidadoso para o texto fez muita diferença, sabe? De você olhar para uma frase, de você reler essa frase e não de só ler como um texto corrido e o que você não entendeu, se deixa para trás e segue em frente. Então hoje eu me sinto mais disposta a talvez demandar um pouquinho mais de tempo com o livro, de tentar realmente entender, de fazer perguntas para o texto, de imaginar um pouco, né, do que o autor quis trazer com essa obra e realmente me debruçar no livro. Eu acho que antes eu não tinha tanto esse perfil, hoje eu tenho um pouco mais, o que obviamente faz diferença. Comentando da bagagem, eu senti que hoje eu estava mais pronta para esse livro. É um livro muito único, é um livro muito diferente. Nós falamos na Biblioteca Secreta, né, que é o meu clube de leitura, que a gente tem essa questão em O Lobo da Estepe, que é um livro muito diferente, é um livro muito único. Em Miss Dalloway, eu considero que a gente tem a mesma coisa. É um livro diferente que eu acho que é difícil a gente achar coisas tão parecidas com isso daqui, pelo menos não tá tão no meu dia a dia. E por mais que eu tenha gostado do livro, ele não foi um livro 5 estrelas, mas foi o suficiente para abrir as portas para a literatura da Virginia Woolf, que eu estava completamente fechada. Eu estou com vontade de ler outras obras dela. Eu acho que eu consigo agora dar uma aprofundadinha, de ler alguns outros livros dela que são considerados um pouco mais complexos no fluxo de consciência, porque
É como eu falei, assim, sabe? Me fez sentir um pouco mais confortável e eu acho que às vezes a gente realmente não tá preparado para ler alguns livros. Isso não quer dizer que a gente não deva ler, mas que talvez a gente não tenha feito o julgamento mais correto, mais justo com o livro. Eu penso nisso com outras obras, por exemplo, Ilíada, que eu não terminei o livro, eu abandonei mais ou menos na metade, que talvez hoje eu tenha uma outra experiência caso eu leia novamente. Isso me anima porque eu sei que aconteceu já de eu me distanciar de algumas obras que eu gostaria de ler, que eu gostaria de gostar, sabe? De ter uma boa experiência. Eu odeio não gostar de um livro, gente. Eu faço um esforço magnânimo para realmente gostar de uma obra, porque é muito triste você não gostar de um livro. Mas isso me deu esperanças, assim, que talvez a gente tenha, assim, momentos mais propícios para algumas obras e alguns momentos menos propícios. E eu fiquei agora muito matutando os livros que eu não gostei até hoje e quais eu poderia dar uma segunda chance para ter uma experiência semelhante com Miss Dalloway. Mas eu fiquei muito feliz assim de fazer as pazes com a Virginia Woolf, porque eu sentia que como eu tinha criado essa barreira com Miss Dalloway, eu, enquanto não rompesse isso, eu não ia conseguir ler outros livros de ficção dela. Eu gosto da não ficção dela, gosto muito, mas eu sentia que caso não avançasse, eu ia ficar por aqui mesmo, sabe? Então, fico muito feliz, né, de ter conseguido ter esse avanço. Vamos ver o que me espera pela frente na literatura de Virginia Woolf. Deixem aqui nos comentários caso vocês já tenham tido uma experiência mais ou menos similar a essa. Quero ouvir. Novamente, gente, se você não gostou de um livro, isso não quer dizer que você tem que voltar nele, mas vale a reflexão. Tem livros que realmente a gente tem que deixar para trás, mas talvez tenham algumas boas almas aí que a gente consiga salvar no meio do caminho. Mas se você assistiu até aqui, espero que você já tenha dado um like nesse vídeo, tenha hypado e também se inscrito no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras maravilhosas e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.